Enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. O sistema emocional, ele começa e termina em tudo que a gente faz. Então não existe tomada de decisão, seja motora, seja pensamento cognitivo, qualquer natureza de decisão, ela começa no sistema emocional e termina no sistema emocional. 95% da nossa psique é inconsciente. Essa inconsciente, ele se molda muito mais pela formação da personalidade, traumas, desejos e educação na primeira e na segunda infância. A IA, elas criam um agente, ela vira um agente, uma persona. Vou colocar lá todo o estudo clínico, vou colocar todo o manual do produto, vou colocar todo o guideline e a IA vai representar como se fosse o melhor oncologista especialista naquilo. Nunca ninguém vai te criticar por você ser medíocre, por fazer o que todo mundo faz. Então você quer ter segurança, seja medíocre. É que se usa a palavra de uma forma... de forma pejorativa. Mas a verdade é que não é. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje a gente tá aqui com uma dupla absurda, assim, dois caras com um cérebro diferente. E aí o Flávio pode explicar um pouco melhor sobre isso, mas dois caras que vieram aqui falando muita coisa interessante, dois caras que... Bom, o Flávio já era meu amigo, o chileno ficou depois, e assim, hoje a gente vai ter um papo cabeça, né? Caras, obrigado por estar aqui, obrigado por voltarem ao ChecksCast, a gente tenta sempre melhorar, o Flávio foi o segundo convidado. Mudou um pouquinho, Flávio, de lá pra cá? Mudou um pouquinho, né? Vocês estão... evoluíram. Não, não era ruim. Mas vocês estão mais bonitos. Vocês estão com uma camisa aí. Vocês estão com uma camisa. Ó, o Fábio, todo elegante. Você gostou dessa camisa aqui, ó? Dry fit, a gente fez moderninha. Não, o estúdio também tá show de bola. Parabéns. O Fábio te desafiou com uma luta também? Porque eu fui ainda desafiado. Não, ainda não. Eu fui desafiado. Não, mas o maneira é diferente. O meu... o Fábio desafiou ele, na verdade, pra uma natação. Entendi. O meu lance é natação. Porque o maneira é profissional de natação. Entendeu? Entendi. E aí, com você é luta. Com você é luta, com ele é natação. Fábio já desafiou você, já desafiou o Minotouro. E na semana que vem vai desafiar o Damian Maia. Meu sensei. Seu sensei. Meu sensei. Então, vou semana que vem também? Vai, lógico. Caramba, eu não sei onde eu vou encaixar tanto compromisso assim, mas tudo bem. Como é que você vai perder a oportunidade? Não sei onde eu vou encaixar tanta luta assim. E aproveitando do Minotouro, aí, né? Pra quem não conhece, Minotauro Energy Drink. Cara, não sei se vocês sabem, mas é o quarto energético mais vendido do Brasil, isso que é novíssimo. Caramba. E é o segundo do Rio. Legal. Sabia? Então, e é muito bom. E eu vou tomar porque eu já tomei Minotouro, graças a Deus. Eu dormi só 3 horas essa noite. Eu fiquei fazendo nossas pautas. Aliás, Minotouro, graças a Deus. Ficou um dó, né? Porque ele foi desafiado quase um ano e não quis, não. Não teve coragem de te encarar? Não teve coragem de me matar, né? Eu acho. Você vai ser preso, né? Hein? Vai ser preso? Boa. Pois é. Vai? Não, obrigado. Minha psiquiatra me proibiu. Bom, e o Cinemark Empresas? Vocês já sabem que vocês já vieram aqui. O Flávio não tinha, né? A gente não tinha patrocinador na época. Sim. Mas você sabe que Cinemark Empresas, você pode fazer eventos, palestras, você que é palestrante, que dá palestra. Não, vamos fazer uma lá. Cara, o Flávio, inclusive, ele tá com a agenda que você não tem ideia. É né? verdade. Ainda bem que hoje conseguiu encaixar, porque na verdade hoje ele tirou o dia das férias dele. É isso aí. Mas todo dia tá dando aula, palestra, treinamento. Semana passada eu fui para uma imersão fantástica. Mencionei ela 2 vezes na entrevista passada aqui. Obrigado. Né? E, pô, você sabe que... Obrigado. Hoje eu dou aula na Live University, né? Que é uma universidade super disruptiva e tal. Então, ontem foi a confraternização dos professores. E aí a gente estava lá e um dos focos da live também é ter imersão. Ou seja, separar um dia e fazer uma imersão de um conteúdo específico. E aí a gente vai fazer uma de neuro lá. Legal. Um dia inteiro de neurociência parecida com aquela que tu foi, Samuel. Eu quero saber a opinião de vocês dois. O ser humano, no geral, ele é mais racional ou mais emocional? O chileno começa. Imagina, primeiro os mais bonitos. Percepção mais bonito não sou eu, né? Percepção por característica. Então, ausência de beleza. Características de observação, características de cérebro. Porque se for de observação, eu perco fácil. Não, eu falo assim, da pergunta aqui, pô, é mais racional ou mais emocional? Cara, vamos parar pra pensar que o seguinte, o sistema emocional, ele começa e termina em tudo que a gente faz. Né? Então não existe tomada de decisão, seja motora, seja pensamento cognitivo, qualquer natureza de decisão, ela começa no sistema emocional e termina no sistema emocional. Se for para essa ótica, até defendida pelo Damasio e outros vários neurocientistas, a gente sabe que sim, a gente é um ser emocional. E existe uma máxima que é inteligência emocional. Eu não gosto de falar inteligência emocional.
Mesmo porque é um conceito errado. O certo é regulação ou gestão da emocionalidade ou gestão emocional. Porque é múltipla, né? É uma questão química, envolve praticamente o corpo inteiro. A gente tá falando de intestino, a gente tá falando de coração, a gente tá falando de tudo. E é aquilo que eu tava conversando até com o chileno antes. A gente é uma resposta do meio. A gente tem a genética, mas tem a epigenética. O meio tem uma influência muito grande em tudo que a gente faz. Então, a gente recebe informação, processa e reage a ela. Então, finalizando aí, emocional. E aí você que inclusive é um treinador de equipes de liderança, você usa muito isso para... Total. A emoção é o pai e a mãe da competência. Quando exige uma competência, o contexto do negócio, ou de uma conversa, ou de qualquer contexto e circunstância, exige uma determinada atuação nossa. E a gente pode dar o nome de competência. Essa competência que é exigida, a performance dessa competência ela é regulada pela tua emoção. Então, por exemplo, no trânsito, muito comum a gente ver em grandes cidades as pessoas perderem a cabeça no trânsito. O que acontece? Aquela pessoa que consegue manter uma regulação emocional e não cair na mesma vibração que o outro, vai manter uma performance melhor. Né? Então, isso é em qualquer contexto. O líder que ele perde a fala, falando um pouco, até o tom de voz. O tom de voz é o segundo elemento emocional. A prosódia, que é velocidade, ritmo e entonação. A gente lembra da nossa mãe quando falava, ou teus filhos quando você fala com eles. Só pelo tom de voz, não precisa te ver. Só de ouvir no WhatsApp, se for na velocidade 1, não 1,5 nem 2, porque vai mudar a prosódia. Se tu ouvir, você já regula a emoção. Mas o chileno já tem voz meio brava. Não, dele é brava. Mas agora você sabe que agora eu fiquei me achando, né? Por quê? Porque outro dia, cara, eu tava na 23... E eu tava em reunião com o time. Porque como eu ando muito de carro, eu acabo tendo que fazer reunião com o time. Em movimento. Em movimento, senão eu não termino o dia. E aí eu tava lá, tal, não sei o quê. Veio o motoqueiro e bau! Bateu. Meu espelhinho saiu voando, né? E eu em reunião. Aí eu só soltei aquele puta merda, né? E tipo, não, o que foi? Não, o espelhinho voou aqui, mas beleza, vamos lá. Aí continuei fazendo a reunião como se nada tivesse acontecido. Depois, terminei, não sei o que, mais tarde, o Gabriel, que é o nosso diretor, ele me ligou e falou assim, cara, como é que você consegue? Teria acabado com o meu dia isso. Mas né? então... Eu falei, cara, ia adiantar o quê? O espelhinho ia voltar pro lugar? Já foi. Ainda teve uma boa fé, passou lá um carinha de moto na sequência, pegou o espelhinho do chão e me entregou. Depois eu arrumei, né? Não dava pra arrumar. Às vezes só de escola só, né? Porque ele é encaixado, né? Mas enfim, na hora ali eu nem sabia se eu ia perder ele inteiro, não ia, quanto ia sair. Mas ia mudar o quê? Eu perder meu dia. Exato. Né? Ele ia voltar pro lugar, ele ia arrumar, eu ia deixar de gastar. Não ia. Então é isso, né? E você? O que você acha, chileno? Olha só, eu sou psicanalista, né? Então, assim, é muito legal. Eu fiquei muito, mas muito feliz de fazer essa live com o professor Flávio, porque hoje tem um preconceito muito grande com a psicanálise dentro da psicologia e virou moda chamar a psicanálise de pseudociência. Exato. E não né? E eu costumo dizer que é impossível a psicanálise ser pseudociência porque ela nunca pretendeu ser ciência, né? O princípio básico da psicanálise é que cada ser humano é um universo diferente, cada um significa as coisas de uma maneira diferente. E o princípio básico da ciência é que você tem que ter falseabilidade. Então você tem que fazer coisas que você possa replicar, né? Então por isso que a TCC é a única parte da psicologia que tem estudos comprovando, porque é a única parte que lida com a parte animal do cérebro, né? E hoje, já não tão hoje, né? Já tem um bom tempo que tem uma área da neurociência chamada neuropsicanálise. Isso aí. E muitas descobertas da psicanálise vêm corroborando princípios básicos da psicanálise. Por isso que eu quis que o professor falasse primeiro, porque é exatamente isso. O princípio básico da psicanálise Freud dizia assim, não sou senhor na minha própria morada. Porque para ele, 95% da nossa psique é inconsciente. E esse inconsciente, ele se molda muito mais pela formação da personalidade, traumas, desejos e educação na primeira e na segunda infância. Então isso vai determinar isso. Hoje a neurociência já descobriu que as experiências da primeira e segunda infância, os traumas e a maneira que os seus pais te criaram vão te formatar praticamente, né, pro resto da vida. Claro que vai chegar uma hora que você também vai ter uma influência, tem uma parte que você também tem, mas o grosso da sua personalidade, então se tinha muita gritaria na sua casa, se você não teve um reforço positivo, se o teu pai foi embora, se tua mãe era muito rígida ou era narcisista, ou se você foi acolhido, né, você errava e teu pai e tua mãe falavam, não filho, tudo bem, tá tudo certo, você vai ganhar uma força interna. Então isso são princípios básicos da psicanálise
que Spinoza já falava em 1600. Né? Spinoza falava que não existe um eu racional. O que existe são afetos, que são sentimentos. Né? E aí eu, como aluno do professor Clóvis, eu sempre gosto de dar essa brincadeira que na verdade é dele falar, né? Imagina que estamos aqui, né? E passa uma mulher de topografia agradável, ele diz, né? E aí surge na gente o desejo do toque glúteo. Sim, né? Porque para Kant, desejo é manifestação corpórea. Você não tem influência sobre isso. Vontade é o que você decide fazer. Kant era um racionalista. Para Spinoza, não. Spinoza diz assim... Olha, deu vontade do toque glúteo, mas aí você pensa assim, não, mas e se ela tiver marido, ou é ilegal, se ela me der um tapa na cara, ou eu posso ser preso, tal, aí eu vou e não faço. Aí você fala assim, tá vendo? Você teve um eu racional que pensou. Spinoza fala, não, porque o medo também é um afeto. Também, então, enquanto o medo for maior do que o tesão, você não passa. Agora, se o tesão for maior que o medo, você vai lá e passa. Então, eu fico muito feliz porque hoje a neurociência tem corroborado muitos princípios que Freud intuiu em 1900. Claro que ele estava no começo ainda, tem muita coisa que ele também falou que hoje a gente sabe que não é verdade. Mas, assim, princípios como o inconsciente, né, como os traumas que podem determinar na sua vida. Agora, alguns conceitos, por exemplo, como o complexo de Édipo, desejo, a inveja do pênis, da mulher, isso são conceitos mais abstratos que a neurociência ainda não conseguiu tratar. Mas outros, como isso dos afetos, isso já é comprovado já, e eu fico feliz do professor poder corroborar. E só uma contribuição muito boa, baseada na tua fala, que foi excelente, Chileno. A gente é uma resposta do meio. O meio tem uma grande influência em tudo que a gente faz, então tem a genética e o meio. O fato é que quando esse meio ele navega em multidisciplinaridades, né? Ele vai moldando você e aí gera essa dicotomia ou essa confusão, porque a gente tem um pensamento sistêmico. A gente tende a ter polaridade preto e branco. Não é preto e branco. Tem o cinza, que é 50 tons, né? Fazendo uma brincadeira. Mas tem muita coisa entre isso. Então o psique, ele é formado por um conjunto de elementos, é multifatorial. E uma outra coisa, a neurociência é muito mais nova do que a psicologia. Sim. O que a neurociência veio? Ela evoluiu baseado em uma coisa chamada imageamento cerebral. Antes a gente estudava cérebro morto. Há 60, 70 anos a gente estuda cérebro vivo. Só que o cérebro vivo, ele veio com o advanço da tecnologia de imageamento. Da ressonância magnética, tomografia. Entre várias outras agora, que é fascinante. Isso significa, a gente consegue ver a nossa tomada de decisão. Aonde que está a comunicação, que eu estava mostrando lá, aonde que está formado. E aí veio a psicologia e a neurociência falou assim, cara, vocês já falavam isso e a gente está provando que é uma resposta química. Tem muito pouca coisa que a psicologia, dependendo da linha, que ela falava uma coisa e a neurociência falou, ó, não é tão assim. Exato. Mas a maioria, ela falou assim, é assim. Tem um neurocientista sul-africano muito conhecido, que é um dos pais da neuropsicanálise, chama Mark Solomons. Sim. Que ele é muito bom, tem um trabalho muito sério quanto a isso, é muito legal. Aliás, eu te falei, acabei de ganhar uma bolsa de doutorado em neurociência. Não sei se vou conseguir fazer, porque eu já faço tanta coisa. Não, mas aí você me dá tranquilo. Me dá presente, a gente passa. Isso aí não é um problema. E falando disso, assim, vocês estão falando da resposta química, de ser algo de muito ser inconsciente. Seria correto dizer que a gente meio que vive no automático? Quer dizer, o cérebro toma decisões sozinho e a gente acaba só seguindo o que ele está fazendo, quer dizer, grande parte da nossa vida seria automática e inconsciente, né? Vamos pensar... Quer falar ou posso começar? Pode começar, professor. Sempre... Não, tamo junto. É o mais graduado. O mais graduado sempre fala. Quem sou eu? Tamo junto. O que eu sempre falo é o seguinte... Pensa o seguinte, a gente tem grande parte inconsciente, a gente tem a pré-consciência e a consciência. Uhum. Isso é o que orbita dentro do nosso cérebro, do ponto de vista de mente. O fato é que quanto maior a tua autossabotagem, menor é a tua consciência em coisas que você está fazendo. Porém, o cérebro ele tem uma coisa chamada heurística. O que é heurística? É atalho mental. Nem tudo que você vê é o que você vê. Nem tudo que você ouve é o que você ouve. Então existe uma distância muito grande do senso de realidade. E é aí que entra essa parada que a gente fala, putz, será que eu entro no automático? Você precisa entrar no automático porque ele é um regulador de energia o tempo todo. Fala assim, ele economiza. Eu não gosto de falar que ele economiza, ele gerencia energia baseada no ambiente. Então, sim, a gente faz um monte de coisa
que é baseado numa resposta automática baseada em heurística, que é atalho mental. Porque eu tenho que formar essa imagem para poder seguir. E 80, eu não gosto de dizer percentual porque é muito difícil, mas grande parte do nosso pensamento, quando eu tô mexendo a mão, eu já mexi a mão. Quando eu tô falando, eu já falei. Quando você tá fazendo assim, você já fez. Nosso cérebro, ele tá o tempo todo projetando o futuro para antecipar a resposta. Então, quando eu faço isso, eu já fiz. Então, essa velocidade sináptica de antecipação de alguma ação, ela te dá um aumento da inconsciência. Por quê? Porque eu tenho que tomar decisão rápida, não dá tempo de eu pensar. E aí tem outro fator que a gente trabalha bastante também na psicanálise e na psicologia, que é o quanto você treina para sair do automático. Né? Então, você pode treinar. Jung, ele foi presidente da Associação de Psiquiatria da Suíça, e ele foi discípulo de Freud. Depois eles acabaram rompendo, né? Jung sai e cria psicologia analítica, mas ele tem uma frase sensacional que ele diz assim: enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Isso é perfeita essa frase. Né? Enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Então, muitas das coisas que a gente faz a gente é uma resposta que o inconsciente dá para alguma situação traumática, ou qualquer coisa que a gente passou, ou que a gente acostumou a fazer. Então você pode treinar o seu cérebro para que ele responda o mínimo possível no automático. Então, por exemplo, eu fiz um debate agora, final de semana, né? Eu tava falando lá pro pessoal, um ateu versus 13 pastores, sendo que 5 eram teólogos. Uhum. Só que o cara mandou o tema sexta-feira, 8 horas da noite. Eram 5 temas. Ele me avisou 2 semanas antes, me convidou e não me falou do que era. E aí, cara, é muito amplo. E aí eu falei, cara, eu sou formado em teologia, só que eu não vou lidar com qualquer, vou lidar com 13, sendo que 5 são teólogos e pastor, cara que já tá acostumado. Cara, eu passei uma semana e meia, né, estudando, e aí eu peguei a inteligência, aí eu pegava, né, alimentava a inteligência artificial com um monte de livros, de dados e pensadores, artigos, e eu ficava debatendo e tal. E aí minha mulher um dia começou a rir, né? Eu tava lá no meu canto já umas 3, 4 horas estudando e tal, né? Porque eu adoro, pra mim estudar é diversão, né? Boa. E ela riu, eu falei, que foi? Ela falou assim, você gosta de um desafio, né? Aí eu falei, eu gosto. Eu falei, eu adoro. E então, mas isso você treina o seu cérebro para estar confortável no desconfortável. Porque eu gostei que o professor falou, né? As pessoas costumam dizer que o nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Não é que ele gosta de economizar energia. Ele quer se sentir seguro. Isso. Então, o que acontece? Eu odeio quando o pessoal fala zona de conforto. Não é a zona de conforto, é a zona de conhecimento. Porque as pessoas, às vezes, não estão nada confortável. O cara fala assim, pô, se essa é a minha zona de conforto, então imagina... Não é que... Às vezes a pessoa prefere ficar num desconforto conhecido do que arriscar num possível desconforto maior. Que às vezes nem vai ser desconforto, às vezes vai ser muito melhor. Mas a gente tem medo do desconhecido. Então, a gente, no geral, como a população é medíocre, e quando eu falo medíocre, eu estou saindo do senso comum da palavra, porque o senso comum hoje é que... medíocre é uma coisa ruim. E não é. Medíocre, na verdade, é o que está na média. Né? É o que todo mundo faz. Nunca ninguém vai te criticar por você ser medíocre, por fazer o que todo mundo faz. Então, você quer ter segurança, seja medíocre. É que se usa a palavra de uma forma... De forma pejorativa. Mas a verdade é que não é. Né? Então, quando você se acostuma a não ser medíocre, aí Aristóteles dizia que o dom... ele é um hábito, e o hábito é o que você se propõe a fazer todos os dias, né? Então o dom, você sai daquela ideia de dom divino. O dom é um hábito. Tudo que você faz... Tem até o Oscar fala, engraçado, né? Eu fazia todos os dias, depois do treino, 1000 arremessos. Quanto mais eu arremessava, mais sorte eu tinha. Tiger Woods falava a mesma coisa. Então o que acontece? Quanto mais você se acostuma a sair da sua zona de conhecimento, da sua zona do comum e se desafiar, menos você age no automático. Como é que é, Flávio? Não existe
performance, uma mente performática... Eu sempre falo que não existe uma mente performática na vida profissional ou no teu âmbito que tu faz, se não for na pessoal. Se não for na pessoal. A gente é um cérebro só sistêmico integrado. Então, as decisões que a gente tem de pequenos hábitos, elas moldam o teu cérebro. E quando ele estava falando aqui, o chileno, que eu gostei muito, que é conhecimento sempre foi e sempre será a nossa maior vantagem competitiva. Para você aumentar a consciência, a única forma de você livrar de tomar más decisões é aumentando o conhecimento. E conhecimento diversificado. Por isso que é legal. Quando se eu estudo só uma área, o meu conhecimento é limitado. Então eu vou estudar, ele estudou filosofia, ele estudou, que a gente estava conversando, que foi muito legal. Eu estudei o filósofo, que é de uma linha, outro de outra e de outras. E conhecimento é a mesma coisa. Gestão, que é a minha praia, as pessoas não estudam, eu falo isso em todos os treinamentos, chileno, que as pessoas, todo mundo tem que estudar Peter Drucker. Eu falo assim, cara, é atemporal. Você quer montar um negócio, porque o maior ativo do mundo chama dinheiro. Se tu não perder, independente de qualquer política, é dinheiro. Dinheiro é o maior ativo. Se tu perde o trabalho, tu vai vender alguma coisa. Tu vai vender empadinha, alguém, tu vai arrumar alguma coisa pra vender. O maior ativo é dinheiro, e pra vender, para dinheiro eu tenho que vender. Você perde o trabalho, você vai ter que se vender numa entrevista. Sempre, né? Venda. E sabe quem menos estuda vendas, galera? É vendedor. Vendedor não estuda vendas, eu fico inconformado com isso. E aí, quando você fala de vendas, se na faculdade de ADM e na faculdade de psicologia, não ensinam pirâmide de Maslow. Medicina também não. Não ensinam pirâmide de Maslow. É o básico do gerenciamento de uma empresa. Sabe quem vai estudar? Marketing. É a única faculdade que ensina a pirâmide de Maslow. Necessidades. É uma pirâmide que fala sobre, dependendo da faixa monetária que se encontra o funcionário, como você faz para estimular ele melhor. Então, por exemplo, o que o pessoal chama de pé de fábrica, né? O cara que ganha lá 2 salários mínimos, o cara tem 3 filhos, tá com a conta atrasada. O que adianta você oferecer de prêmio uma viagem pra Disney? Se o cara não tem dinheiro pra pôr comida em casa. Comprar o feijão. Exato. Então, pro cara, dane-se, ele prefere vender aquela viagem pra Disney e pagar as contas dele. Aí, às vezes, um cara que já é diretor, só o fato de você dar uma placa de reconhecimento, então, quando você entende que situação que ele tá. E aí, quando você vai estudar empreendedorismo, aí tem um psicólogo americano chamado David McClelland, que é considerado o pai do empreendedorismo, ele fala muito sobre isso, sobre como você enxergar a empresa, e aí ele usa Freud, como Freud colocava uma empresa criança, uma empresa adolescente e uma empresa adulta madura. Né? Quando você enxerga a fase da sua empresa e você começa a mapear, você consegue enxergar as ações. Eu sei porque assim, eu tinha 13 anos de empresa e a minha empresa era uma empresa criança ainda. Eu era o showman. Por que uma empresa criança? Porque na empresa criança, até 5 anos, a criança ela depende praticamente inteiramente dos pais. Então tudo eu que fazia. Eu que resolvia, eu que não sei o quê. Só que chega uma hora que você não aguenta mais. Ninguém se desenvolveu. Cara, ninguém se desenvolveu. Aí você começa a contratar gerente, aí dá tudo errado porque você não treinou ninguém, não criou processo, que é o que o professor é especialista nisso, né? Ensinar a criar processo e tal. A hora que eu entendi isso, que eu comecei a criar processo na minha empresa, porque aí você começa a contratar o pessoal mais técnico. Aí nasce dentro da empresa o nosso contra eles. Chega a galera nova, cheia de ideias, cheia de tesão, os antigão falam, aqui não. Baixa a bola aí. 15 anos que a gente faz aqui assim, chega, aí tá funcionando. Aí o dono tem que voltar pra dentro da empresa, aí começa a sessão de reunião. Reunião pra isso, reunião pra aquilo, aí os funcionários começam a ficar de saco cheio. Já viu aquela frase, aquela reunião de 2 horas que com um e-mail você resolvia? Sim. Né? Então, quando você cria processo e você alinha, aí você alinha valores, aí você alinha tudo na empresa, a empresa começa a andar, aí ela passa de uma empresa criança para uma empresa adolescente. E o dono começa a ficar mais livre. Até a hora, o objetivo final é que a empresa se torne uma empresa madura, onde o dono ele é desnecessário. Claro que quanto mais presente o dono tiver, sempre ela vai render melhor. Mas, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o dono, o cara tiver um mal súbito, a empresa não para de funcionar. Aí envolve a questão da governança. E a questão da governança também, ela passa por umas questões complexas, né? Porque às vezes você tem áreas que precisam de mais atenção, de menos, líderes que precisam de mais atenção. Teve uma vez que o Flávio falou pra mim um negócio bem interessante. Eu falei assim, Flávio, como é que você... Ele falou assim, né? Não funciona muito você pegar toda a sua liderança e colocar num treinamento ao mesmo tempo. Por quê? Você tem que entender qual é o grau de conhecimento e nível de cada um dos seus líderes. E aí tem uma coisa que as empresas erram muito. O que é? Não, então tá bom, eu vou separar aqui, eu vou fazer um treinamento de diretoria, um treinamento de gerência, um treinamento de coordenação. Só que às vezes você tem um coordenador que é um líder melhor que um diretor.
Entendeu? Então você tem que fazer por grau de conhecimento, de habilidade naquela questão específica, né? Hoje a IA, né, que eu sou super fã, eu acho que é um caminho sem volta. Aliás, eu acho não, é inevitável. Eu também acho. A inevitabilidade da IA, ela exige... É igual a energia elétrica, automóvel. É inevitável, acabou. Ou você aprende ou se letra, tem que ter o letramento, ou você... Ou já era. Ela permite a personalização do aprendizado. Eu estava hoje com uma reunião com uma empresa que eu estou atendendo, uma farmacêutica, que eu vou fazer a convenção deles. E a simulação que a gente vai fazer... Treinamento é bom quando você faz uma simulação ultra realística. Quanto mais real for, que a NASA faz, qualquer mais o treinamento é mais... efetivo. Obrigado, Chileno. E aí, quem vai fazer o papel dessa simulação é uma IA. E a IA, ela cria um agente, ela vira um agente, uma persona, que eu vou colocar lá todo o estudo clínico, eu vou colocar todo o manual do produto, eu vou colocar lá, para um tipo de câncer, né? Eu vou colocar todo o guideline e a IA vai representar como se fosse o melhor oncologista especialista naquilo. E o representante técnico, ele vai conversar com ela. Qual que é a sacada? A sacada é, no feedback que ela vai dar, ela vai dizer exatamente, puta, você não me fez a pergunta bacana. Você não soube defender o estudo clínico assim. Ou fez. Então ela vai dar um feedback singular que vai me permitir dar um treinamento hiper personalizado para avançar performance ou proficiência naquele ponto. É genial, né? É genial, né? E outra, voz ou avatar. Então, é a mesma coisa que eu criar uma persona aqui, eu vou conversar. Eu falo que a universidade corporativa, eu fui responsável por criar a universidade da Novartis corporativa. Era um LMS, era uma plataforma que eu entrava lá e fazia as aulas. Ainda tem muito isso. Acabou. Hoje, o futuro a gente vai ter um professor no nosso smartphone. A gente vai ter uma holografia, que eu vou clicar no botão, vai surgir o Drucker aqui me dando uma aula. Tu vai ter os filósofos, tu vai ter aula. Eu tenho uma IA, genial, que eu pago uma grana, mas por gosto, tá? E o cérebro não vê diferença, desculpa. Eu tenho uma IA, até esqueci o nome agora, depois eu posso pegar. Que tá no meu computador, eu preciso botar no meu celular. É uma IA sensacional. Ela tem todos os materiais dos principais pensadores da história. Então tem Kant, tem Platão, tem Freud, tu bota uma tem mesa Jung. eles conversando. Você coloca numa mesa e você entra também. Aí você joga um tema e você discute com eles. Então, pra mim, é sensacional. Eu tive muita resistência no começo contra a IA, porque eu ouvia dos meus amigos assim, eu nem faço essa apresentação. Eu chego lá e falo, jogo os dados lá e falo, faz uma apresentação para a empresa. Eu falei, cara, eu como professor de filosofia, você está atrofiando seu cérebro. Isso, mas está mesmo. Então, tem que saber usar. Aí eu fui no podcast lá do Fermento, Sem Groselha, ele falou, mas esse cara tá usando errado. É isso aí. Igual quem usa a ferramenta de pesquisa. Pesquisa é Google. O IA, você pode fazer isso, cria um avatar assim, assar, conversar. Quando ele me ensinou a usar, eu falei, cara, então, por exemplo, eu vou preparar uma palestra, o que eu faço? Eu preparo a minha palestra, aí eu jogo na IA. Aí eu falo assim, quais os pontos que você achou positivo, achou negativo? Aí ela fala. Aí eu falo, faça perguntas que o público faria para mim. Aprofunde nas perguntas. Aí eu sou um dos poucos palestrantes, quando eu vou dar palestra, que eu abro para perguntas. Eu falo, pergunte o que quiser. Podem perguntar. Tem uns amigos meus que falam assim, cara, você tem coragem, pode vir qualquer pergunta. Eu falo, pode perguntar. Lógico. Porque eu estudei, e depois, o máximo que eu posso falar é... Não sei. Por exemplo, eu fui dar uma palestra uma vez. Obrigado saber de tudo. Eu fui dar uma palestra uma vez, só pra terminar, um evento de espiritualidade. É engraçado porque eu sou ateu, né? Graças a Darwin. E aí é muito legal porque esse cara ele fez faculdade com a minha mulher, amigo meu, há 22 anos, né? Que eu tempo eu tô com a minha mulher. E ele fala, eu trago você sempre para dar palestra para você trazer um ponto diferente, né? Eu não quero que as pessoas me copiem, eu quero que elas pensem. Né? Que era aquela frase da Frida Kahlo, não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. E aí eu tinha, sei lá, 50 minutos para fazer a palestra. Aí a moça veio e fez assim para mim, ó. A moça da produção, tipo, falta 10 minutos. Eu falei, 10 minutos? Beleza, tal. Falei, alguém quer fazer uma pergunta, tal? Aí um cara levantou a mão e falou assim, professor, o que é a consciência? Aí eu virei pra moça e falei, vai pra PQP, 10 minutos pra eu responder o que é a consciência, cara. Aí eu pensei e falei assim pro cara, todo mundo tá com um caderno aí, papel e caneta? Papel e caneta, peguem porque eu vou dar a resposta mais importante da vida de vocês. Eu vou explicar pra vocês o que ninguém vai explicar. Presta atenção. Aí eu cheguei bem perto assim, microfone, olhei pra ele e falei assim, o que você me perguntou? Ele falou, o que é a consciência? Então presta atenção no que eu vou te falar.
Eu não sei. Eu falei, porque até hoje a gente não consegue, a gente tem ideias, tem teorias, mas mesmo a ciência a gente não bate o martelo. O que é a consciência, o que é, aonde tá, se é uma coisa neurológica, se é uma coisa espiritual, se é uma coisa... Assim, não tem como, a gente não sabe, entendeu? E aí eu dei essa resposta, todo mundo deu risada e eu encerrei a palestra assim. Aliás, eu tinha 2 perguntas para te fazer aqui, eu vou juntar as duas. Você falou sobre consciência e falou sobre espiritualidade, né? A espiritualidade ajuda na pessoa ter consciência de si? Depende. Depende, primeiro porque o termo espiritualidade ele é muito amplo. Tá. Né? Ele é muito amplo. Eu costumo dizer que as pessoas mais espiritualistas que eu conheço são ateus. E o pessoal fala, como assim ateu? É porque o ateu, geralmente, hoje em dia tá mais na modinha ser ateu, mas eu sou da época que pra você ser ateu... Era uma briga. Não, é que você... nem podia falar. Não, é porque você foi atrás. Mas a questão não é se declarar ateu. É que a pessoa não era ateu só por ser. Né? Até pelo preconceito que era, muitos não tinham nem coragem de falar. É que ela foi atrás, ela pesquisou, ela foi numa religião, leu o Poder do não Mito. se encontrou, aí ela foi na outra, ela leu a Bíblia, ela leu o Corão, ela leu o Bhagavad Gita, ela leu os Vedas, ela não sei o que, tal, e ela não achou resposta. Então essa pessoa, ela tem uma espiritualidade aflorada, e aí ela desenvolve o quê? Um senso de consciência coletiva própria, que por que eu sou uma boa pessoa? Porque eu decidi ser bom, não porque uma divindade espera não que eu seja bom ou exija. Exato. Ou como diz Kant, não pelo interesse do céu ou pelo medo do inferno. Entendi. Então, por exemplo, eu não acredito em nenhuma vida depois dessa. Por que eu sou bom? Porque eu resolvi ser bom. É uma escolha pessoal. Eu não tenho medo do inferno e nem acredito nem em inferno nem em céu. Então, pra mim, morreu, acabou. Se ele existir, eu vou encontrar uma galera lá também. Porque eu sei que pra lá eu vou. Inclusive, uma galera que prega. Exatamente. Inclusive. Exatamente, que acha que vai pro céu, mas não vai não. Falava isso. Falava assim, vocês estão aí falando, enchendo meu saco, eu vou pro inferno, mas vou encontrar tudo vocês lá. Então, assim, eu acredito, tem um pensador que, inclusive, austríaco, ele era psiquiatra e era psicanalista, e ele era de origem judaica, então ele sofreu no Holocausto, chamado Viktor Frankl. Sim. E Frankl, ele cria... Em Busca de Sentido, um livro. Só que ele tem um livro que é ainda mais legal, que ninguém conhece, que chama A Presença Ignorada de Deus. E toda a filosofia e toda a psicologia de Viktor Frankl é baseado numa frase desse cara aqui, de Nietzsche. Nietzsche tem uma frase que ele diz assim, quando você tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. Né? Eu vi um vídeo outro dia numa enchente na Índia, um pai com 2 filhos, até me arrepia. Cara, me dá até vontade de chorar, porque os 2 filhos da idade dos meus, Magalinho, e uma enchente, uma correnteza, e ele segurava, e ele tentando ir pra beira, e um monte de gente na beira não sabia o que fazer, porque o pessoal também tava com medo de entrar e ser levado, e o pai, tipo, ele poderia soltar um e tentar nadar, mas ele não tinha como escolher. E o cara falou assim, ou vai os 3, ou não vai ninguém. E ele conseguiu indo pra beira até que os caras fizeram um cordão humano e conseguiram... Puxa, cara, quem tem filho, aquele vídeo ali é emocionante. Então, quando você tem um porquê, talvez se ele estivesse sozinho, ele tinha morrido. Mesmo que ele desse o máximo das forças dele. Mas o porquê de salvar os filhos dele, ainda que ele morresse. Entende? Deu pra ele uma força que, inclusive, hoje a ciência até explica, né? Tem o que é chamada força emocional. Sim, né? Quando você tem, você desenvolve o que a gente chama de força de louco, né? O louco tem uma força que ele, né, tira não sei da onde. A mãe, né? A mãe tem histórias aí de mãe abrindo boca de jacaré pra tirar a mãe. Tem avô pular pra tirar. Tem um livro chamado... Era uma coleção que eu comprei vários. Tem um que eu tenho que é muito legal, que é Nietzsche para Estressados. O nome é ruim, mas o livro é bom pra caramba, meu. Acho que era uma época que eu tava estressado, aí eu vi lá, aí tem Nietzsche pra estressado, Einstein pra... uma coleção que saiu. Legal. Eu tenho em casa, eu vou resgatar vou procurar. Muito bom. E puxando o gancho do que o chileno falou e trazendo aqui pra questão empresarial da coisa, o que isso tem a ver com o Golden Circle? Cara, eu adoro o Simon Sinek, eu tive a oportunidade de apresentar ele para o meu ex-chefe da Medtronic, que era o global de treinamento da Medtronic, e na pandemia ele sentou com o Simon Sinek no jardim e a empresa inteira, 85 mil funcionários assistiram. Bom,
Simon Sinek, ele tem um livro Everything Starts With Why, que é Tudo Começa Pelo Porquê, e um vídeo mais famoso dele, ele tem outros, é o Golden Circle, que é o Círculo Dourado. E aí a ordem do cérebro é muito interessante, a sacada que ele fez, que é, a gente tende a se... Primeiro, antes disso, comunicação, as ciências sociais determina ela como core competence. O que é isso? A principal competência do ser humano. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente se comunica. A gente é um sistema informacional. Então a gente informa. E comunicação não é o que a gente acha que é, o que é percebido pelo meio. Não adianta nada eu falar que eu sou isso e aquilo se o meio não me percebe isso e aquilo. Isso? Daí nasce a Gestalt e a semiótica, né? Isso. Que é não o que eu falo, é o objeto, não, você tem a pessoa que faz, o objeto, o significado e o significante. Porque nem sempre o significante entende o significado que você quis passar. O insignificante significa exatamente isso. Exato. E aí, o que acontece? Dentro dessa temática, quando você vai para o mundo empresarial, o maior erro... Bom, vamos lá. A coisa mais importante é a cultura. A coisa mais importante que tem numa empresa, na TX, em qualquer lugar, é cultura. Cultura só é estabelecida por uma alta capacidade comunicativa. De dentro para dentro e de dentro para fora. Ou seja, para os meus colaboradores e dos meus colaboradores para os meus clientes. Ou para o mercado. A única forma de você fazer adulto entender isso é explicar o porquê das coisas. O adulto pensante, ele precisa entender o porquê, para ele tomar uma decisão mais sapiente, ou seja, mais sábia. O Golden Circle, o Simon Sinek, ele fala isso. Ele fala, cara, a gente pega as empresas que não conseguem atingir valor, como que elas se comunicam, as marcas? Ela fala o quê, ela fala o como e às vezes fala o porquê. Só que o teu cérebro processa exatamente valor ao contrário. Quando eu explico o porquê, o como e depois o que, ou às vezes nem precisa do que, você ganha o bem mais ativo, que é a atenção. Qualquer economia que a gente vive, desde o mundo é mundo, desde que a gente virou Homo sapiens, alguém contou uma história. Viu um meteoro passar lá, um Homo sapiens falou assim, bom, Darwin, tu estuda? Então ele falou assim, cara, deixa eu contar uma história ali. Ele contou uma história e a gente só é a gente por causa de histórias. Se são verdades ou não, aí a gente tem que... É outra história. Mas o Golden Circle eu recomendo pra todo mundo. E até hoje, o Samuel, o Fábio, chileno, eu vou palestrar, vou pra um monte de lugar, vou dar treinamento, eu mostro um slide que eu mostro das pessoas que eu sou fã. O Simon Sinek é um deles. E eu pergunto, ainda a maior galera não conhece, não assistiu, não tem ideia do livro. O livro dele, Tudo Começa com Porquê, é genial. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, se na sua roda de amigos você é o mais inteligente... Você tá no lugar errado. Não, eu falo assim, se na tua roda de amigos você é o mais inteligente ou você é o mais habilidoso, tá na hora de ser trocado de roda de amigos. Isso aí. Então, por exemplo... Eu tenho 4 amigos, assim, que são amigos meus, assim, amigos que eu frequento a minha casa. Porque pra eu botar alguém dentro da minha casa, aonde eu tô com os meus filhos, porque eu sou, assim, muito, assim, não sou eu sou dado. Sim. A minha mulher é mais reservada. Mas pra pôr dentro da minha casa, eu sou muito chato, porque eu tenho valores muito fortes, assim, e para conviver com os meus filhos, eu seleciono muitas pessoas. Então, sabe o que é engraçado? Porque eu tava pensando nisso o dia, perguntar, ele falou assim, mas, professor, eu te acho mais inteligente que todos. Eu falei assim, olha, se a gente colocar cognitivamente, na questão de QI, né, de estudo, eu concordo com você, eu sou mais inteligente que todos. Só que eles têm outras skills, outras habilidades que me faltam muito. Por exemplo, tem um que o cara veio do Grajaú. O cara tem o 2º grau só. O cara tá milionário. Ele tem uma habilidade financeira... Absurda. Tem um outro que ele tem uma habilidade emocional... De controle. Um controle assim que eu falo, cara, como eu te invejo. Uma época ele tava separando, ele descobriu que a mulher colocou ele no litígio... ele descobriu por um acaso, ela tava por trás tentando fazer um monte de coisa pra tomar as coisas dele e tal, e ele vivendo com ela tranquilamente, ele tava com o advogado dele, organizando as coisas pra se proteger, tal, e eu falava, cara, se fosse com... Assim, que inteligência emocional que você tem. Não. Vou contar, né, você sabe que o chileno falou pra gente da outra vez, ele é muito emocional, né, ele falou, cara, eu fiquei sócio, tipo, do cara do Uber, no caminho, Eu abri uma empresa junto. Pô, eu quero ter uma ideia. Você tem uma ideia, sério, que ideia? Essa. Que eu quero ser seu sócio. Eu falei, que falta? O cara falou, falta capital pra investir. Eu falei, eu invisto. Cheguei em casa, minha mulher quase me matou. Você nem conhece o cara, meu. Mas é isso, eu sou muito impulsivo. Mas, por exemplo, hoje
uma coisa que me ajudou muito, de um ano e pouco pra cá, é a meditação. Que é exatamente trabalhar o meu inconsciente. Então, todo dia de manhã eu coloco o despertador, eu acordo, aí eu vou no banheiro, tomo água, eu deito de novo, ponho 15 minutos no cronômetro, eu faço respiração e eu medito nas coisas que eu pretendo melhorar em mim e nas tarefas que eu quero fazer para a semana. Então eu vou focar a semana, porque é o seguinte, eu tenho o lado de superdotação, né? Então, o superdotado, o autista, o TDAH, eles acabam tendo sintomas diferentes, mas neurologicamente as causas são diferentes, né? Só que o resultado acaba sendo muito parecido. Então, por exemplo, os 3 procrastinam. Só que cada um tem um motivo diferente. O professor vai poder explicar melhor que eu. Então, por exemplo, o cara que tem TDAH, ele falta estímulo em alguns neurônios, né? O cara que tem autismo, ele abre hiperfoco em outros. O superdotado, ele tem hiperestímulo em todos. E aí, no final das contas, ficam os 3 parados no lugar, olhando para uma lista de tarefa e fica, o que eu faço? O que eu faço? E não faz porra nenhuma. Então, uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, a ser menos impulsivo e a ser menos agressivo, porque era uma coisa que eu era muito também, agressivo, explodia e tal, porque eu tive uma criação, meu pai e minha mãe gritavam muito, brigavam muito, é a meditação. Porque eu vou treinando meu inconsciente, né, tornando consciente aquilo que me faz mal, para eu poder ressignificar. Eu vou falar sobre essa questão do superdotado, que é bem interessante para você explicar pra gente, mas antes, a gente tá indo aqui já pro meio final aqui. Bora. As perguntas, mandem perguntas aí, porque a gente vai fazer 2 perguntas para vocês que o pessoal vai mandar, até para eles ganharem os livros, tá? Tem livro aqui, ó. Oi? Já tem 4. Então, olha só, bora pergunta. Eles vão escolher cada uma para responder. Mandem perguntas aí, porque as mais interessantes é que eles vão responder. E aí vão ganhar. E aí depois a gente vai deixar os outros livros de vocês, que a gente vai fazer um sorteião no final, legal, tá bom? Legal. E a questão da superdotação, eu tenho um professor de tênis que ele falou pra mim, eu sou superdotado, fui descobrir depois de adulto e tudo mais. E ele falou assim, putz, eu só me ferrei, né, na minha infância inteira. Porque assim, primeiro que, como a matéria era muito fácil pra ele, não vou estudar. Então não estimulou ele a estudar, a entender, porque, não vou estudar porque pra mim tudo é fácil. Acabou que foi um mau aluno, né? E ele tinha muito essa questão que ele contou pra mim da procrastinação. Porque ele falou assim, como normalmente uma pessoa demora meia hora pra fazer um trabalho, eu demoro 5, eu deixava pros últimos 5 minutos. E aí muitas vezes acontecia alguma coisa e você não entregava o negócio. Como é que você trabalha com isso? Porque a gente pensa assim, né? Pô, o cara é superdotado, que incrível, que legal, que bom. Mas tem as dificuldades, né? Na verdade, assim, eu acho que as pessoas têm uma romantização do superdotado, que na verdade ela vem carregado muito mais de coisas ruins do que boas. Porque assim, tudo que... Aí o professor vai poder explicar melhor que eu. Tudo que é super estimulado numa área, você cria deficiência em outras. Os extremos, né? No esporte é assim, né? No esporte exato. Vai vir a conta. Então o que acontece? O superdotado, hoje o teste de QI, ele já não é uma coisa assim que tão validado. Por quê? Porque ele mede pequenas partes da vida. Então, por exemplo, tá cheio de cara aí com QI 140 e cacetada, cara que consegue fazer cálculos enormes, que gosta de estudar astrofísica, o cara tem 45 anos, mora com a mãe, nunca teve uma namorada, vive de subemprego, por quê? Porque não tem habilidade social, porque o superdotado ele tem uma grande dificuldade em sociabilizar, por quê? Porque ele quer falar só o que ele gosta, e geralmente o que ele gosta, ninguém gosta, não é interessante pros outros. A gente é muito ansioso, extremamente ansioso, então a gente fica impulsivo, acaba fazendo besteira com dinheiro, na empresa, com uma série de coisas. A gente tem um sincericídio muito grande, porque a gente não tem aquele filtro, não tem filtro emocional, entende? Então assim, eu demorei muitos anos, minha mulher falou, cara, você tá afastando todos os amigos, todos os nossos amigos. Você dava na lata. Porque eu só, assim, e pode ser quem for. Por exemplo, quando eu comecei eu lido muito hoje com adolescente, principalmente superdotado. No começo eu perdia todos os meus pacientes, sabe por quê? Porque geralmente criança ou adolescente é problema dos pais. Só que o pai traz o filho querendo que você arrume o filho. Mas o problema não é o filho. Aí eu sentava com a mãe e com o pai e falava, o problema é vocês faziam. Aí o que eles faziam? Não voltava. Tiravam. Não, eu tô dando pra você resolver, não tô pra você devolver pra mim, né? Então com o tempo eu tive que aprender a, pelo filho,
fazer o filho entender que o pai e a mãe são daquele jeito e ajudar o filho a lidar com o pai e com a mãe daquele jeito. E às vezes, pela atitude do filho, eu conseguia modelar a atitude em casa. E quando eu ia falar com o pai e com a mãe, conversava de um jeito, olha, talvez seria bom pra ele, pra vocês ajudarem, se vocês pudessem fazer de uma maneira diferente e tal. Então, é difícil pro superdotado, é muito mais comum você ver um superdotado morrer pobre do que o cara rico. E você falou uma coisa, Chileno, que é... Você dá isso aqui, ó, pros pais dos seus pacientes. Aqui, ó. É, fantástico. Isso, Elô, vocês conheceram Elô? Acabou de sair. Fantástico. Primeiro, né, cure suas raízes e liberte seus filhos. Então, assim, resolva primeiro seus problemas, depois vai ser pai, né? Mais ou menos. Isso. Certas condicionantes biológicas do ser humano, ela tá correta até certo ponto, porque a gente tem uma carga cultural. Então, assim, a gente é uma resposta da nossa cultura. Então, assim, o meu tataravô, bisavô, avô, pai, vai mandando uma carga desde a nossa construção e que a gente vai repetindo o padrão. E às vezes o pai e a mãe vai fazer uma coisa que não é bem intencionada, não é mal intencionada. Mas ela foi porque ela aprendeu daquele jeito, naquela cultura, naquela microcultura. É a consciência que ela tem, né? E o Chileno falou um negócio com relação ao superdotado, ou qualquer neurodivergência, ela vai descompensar, ela vai estar hiperestimulada num lado e vai descompensar a outra. Eu tinha uma médica, cara, eu lancei Ritalina no Brasil. Tô falando na década de final de 90. Eu tinha uma neurologista... Você já trabalhava? O meu primeiro trabalho, você sabe a história, né? Foi lavando carro no posto de gasolina porque eu precisava de grana. E depois que eu virei frentista, fui promovido a frentista. Eu fui office boy. E o boy. senhor que me deu um livro, ele falou assim, cara... Eu trabalhei na expedição, na verdade. Carregava tecido e mas carregava caminhão. Samuel foi office boy de luxo. da multinacional do Você sabe que o pessoal acha isso, né? Aí o pessoal fala, Samuel, você nunca pegou um ônibus, nunca pegou metrô. Eu falei, lógico que já. Eu peguei metrô em Nova York, eu peguei ônibus lá em Paris. Muita mentira. Metrô em Paris? Não é mentira, porque eu realmente peguei. Mas ralei muito, viu? No centro de São Paulo, cartório, passava embaixo da catraca pra comprar bolacha. E aí, dentro desse contexto, a coisa mais importante, tem uma área da neurociência que chama o cérebro social. Você estuda o nosso cérebro. A gente nasceu para viver em grupo. Desde sempre. Então, o Homo sapiens nasceu, a gente matou o Neandertal. Aristóteles falava que nós somos um zoom politicum. Isso. Eu voltei da Singularity em 2019 e tive aula com um cara chamado Ray Kurzweil, que é um fenômeno, tá? Eu saí de lá, a lição que ficou, ou a gente, quando a gente lança um olhar para o futuro, na verdade sempre foi assim, ou a gente colabora de verdade, ou co-aprende, ou co-cria, ou a gente vai morrer. Quando a gente vai pro neurodivergente, aí que tá a sacada. A maior habilidade que a gente pode construir uma família é socialização, que é o maior desafio. Por quê? Porque ele sofre de uma coisa chamada empatia cognitiva. O que é empatia cognitiva? Não é a empatia que eu vou ter uma resposta emocional do que eu tô vendo. Então eu vejo alguém chorar, eu choro junto. Não, eu vejo alguém chorar, eu entendo que ele tá triste, mas eu não preciso chorar. Isso é empatia cognitiva, é um nível a mais da empatia. Ajudar ele para que ele mas eu não preciso chorar mais. Junto. Claro, não mas eu vou entender que você tá... Apesar que eu choro, viu? Eu choro até vendo filme pornô. Mas aí é de inveja. Muito bom. Bom, hoje infelizmente a gente tem um tempo curto aqui, né? Mas vamos lá. A gente tem as pessoas mandaram perguntas aqui. E aí vamos lá, é o seguinte, a gente vai ler algumas perguntas que o pessoal mandou. Cada um vai receber as suas e escolher uma para responder. Tá? Sem saber o nome de quem fez a pergunta. Tá bom. E aí quem for a pergunta que vocês escolheram para responder, vai ganhar, né? Quem for do Flávio vai ganhar os 2 livros, que é o Flávio explica direitinho. E o do Chileno vai ganhar um de cada também. E aí a gente vai deixar os outros livros pro final, que a gente vai fazer um super sorteio no final dos episódios. Beleza. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Quem vai falar? Manu ou Fábio? Chegou uma pergunta, só na hora que você falou que tinha pergunta, já chegou outra pergunta. Chegou uma aqui, Vamos lá. Deixa eu ver qual que é a ordem aqui. Fabinho pode ler aqui. Superchat no mínimo de R$500, hein? Aí você escolhe uma, Chileno. Tá, vamos lá. Ó, primeira pergunta é: qual o maior desafio de ser um pai de verdade em uma era de conexões digitais superficiais? Boa pergunta. E a outra pergunta: você acredita que muitos superdotados não performam porque usam a inteligência como escudo para não executar? Pô, de escolher que é difícil, né?
Eu acho que a segunda a gente meio que já respondeu, então eu vou escolher a primeira. Tá? Qual o desafio? O desafio, cara, é que a gente vive num mundo hoje, olha só, até 1800, até o século XIX, aliás, a gente tinha cerca de 800 itens numa casa. Contando tudo, panela, cama, roupa de chão, roupa de cama, móvel... Até que ano? Tudo, até geralmente século XIX. A gente tinha 800 itens numa casa. Hoje, estima-se que a gente tenha, no mínimo, 10 mil itens numa casa, sem contar o mundo virtual. Só que a gente tem as mesmas 24 horas. Então a gente vive num mundo hiper estimulado. E agora com as redes sociais... com essa moda de coach e tal, essa onda que a gente vem vivendo de você tem que ter alta performance. Tem que ter. Outro dia eu atendi um menino que o moleque tava desesperado porque ele tinha 17 anos e ele não tinha feito o primeiro milhão dele ainda. Né? E eu atendi não fez? E eu atendi uma menina de 12 anos que ela tava desesperada porque ela não sabia o que ela queria da vida. Eu falei, cara, eu tenho 45, eu não sei o que eu quero da vida ainda. Sabe? Então, assim, esses são os problemas. Então, qual o desafio de você ser... Essa palavra pai de verdade, homem de verdade, é muito perigoso a gente usar assim, porque a gente engessa, porque cada um tem uma realidade diferente. Né? Então, por exemplo... Eu levo meus filhos na escola e busco todo dia, eu levo no jiu-jitsu e pego, né? Eu levo no futebol, eu que levo no médico, eu que levo na pediatra, eu que vou na escola, mas por quê? Porque eu sou empresário e eu tenho uma flexibilidade muito maior que a minha mulher, que é CLT, entende? E eu gosto de fazer. Cara, eu tenho o maior prazer de estar com os meus filhos, eu que faço lição com eles, a minha mulher não tem paciência, até porque também eu gosto de estudar, então eu e meus filhos, a gente fica se desafiando. Pai, você sabia que não sei o quê? E outro não sei o quê? Eles tentando te pegar, eles tentando me pegar, eu falei, lógico que o teu pai sabe. Pô, eu tava varrendo a calçada domingo, ele veio, pai, me explica o que é darwinismo? Meu filho tem 12 anos, cara. Aí eu falei, filho, darwinismo biológico ou darwinismo social? Aí eu falei, deve ser o biológico, porque você ainda não estudou sociologia, né? Tá na 7ª série ainda. Mas assim, qual que é o desafio? O desafio é a presença. Tem uma coisa muito ruim que eu ouço as pessoas falarem assim, não, eu passo pouco tempo com meu filho, mas é tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Tempo é tempo. Mas é que eu não tenho tempo, professor. Cara, eu tenho uma frase do professor Cortella que ele diz assim... Todo mundo que não tem tempo de se exercitar, depois que infarta, vê se essa pessoa não arruma meia hora por dia para andar pelo menos. A dor movimento. Tempo é prioridade. O que é prioridade na sua vida? Entende? Então o maior desafio de você ser pai é o quão presente você é, e não é ser pai assim de você estar ali junto, só acompanhando. O quão apoio emocional você dá para os seus filhos. Então, por exemplo, eu sou muito rígido com os meus filhos assim, porque eu venho de uma criação muito rígida e eu tenho alguns valores inegociáveis assim. Só que em compensação, eles têm liberdade de falar qualquer coisa comigo, porque eu não bato neles, eu não brigo com eles, eu converso com eles, eu explico. Então eu acho que hoje, no mundo de hoje, o maior desafio é você arrumar tempo. E quando você tá em casa, cara, eu sei que é cansativo. Por exemplo, eu tenho uma chácara no interior, eu fico para trabalhar sexta-noite, minha mulher vai de sexta com as crianças, eu vou sábado na hora do almoço. Cara, eu nem desci da moto. Vem o meu sobrinho, ele é apegadíssimo em mim, todo final de semana ele tá na chácara, aí vem meu filho perguntando uma coisa, vem meu outro filho me chamando pra jogar bola, o outro pra dar de bicicleta, minha mulher quer que eu pendure, arrumo um chuveiro e eu falo assim, gente, deixa eu descer da moto, pelo amor de Darwin, que eu nem desci ainda. Então, assim... Depois passa o endereço dessa chácara. Vai ser um prazer receber vocês lá. Porque assim, e aí eu só queria deitar e dormir, cara. Eu só queria, sabe o que, passar o final de semana deitado? Então, eu acho que o desafio hoje é você conseguir arrumar tempo e você estar presente realmente. Tem um psicólogo chamado... Ai, caramba, ele tem um livro muito bom, é o pai da terapia voltada para a pessoa. Como que ele chama? Me fugiu o nome agora. Carl alguma coisa. Carl Jordan. E ele diz assim, em vez de, quando a pessoa está falando, em vez de você estar pensando que você vai responder, tente
entender de verdade o que a pessoa está querendo te passar, tenta sentir o que a pessoa está querendo te passar, né? Mostra empatia de verdade, você tá naquele que a gente chamou de mindfulness. Então eu acho que o maior desafio isso é hoje para você ser pai de verdade, é você conseguir arrumar tempo, e quando você tá junto com seu filho, você tá presente de verdade. Cara, quando eu tô com meus filhos, isso daqui não existe. Boa. Celular não existe, TV não existe, a gente senta, brinca, a gente joga de xadrez, a gente lê junto, a gente desenha junto, entende? É isso, eu acho que esse é o maior desafio. Vai fazer um treinamento de um cara que chama Flávio Maneira e deixa seu celular assim, ó. Vai aprender nunca mais. Vai aprender nunca mais, deixar. O meu tá sempre... Aqui, ficou errado. Ele tá sempre abaixo, até porque eu tenho uns amigos que a gente tem quando a gente vai tomar café da manhã junto ou almoçar, a gente tem um pacto. O primeiro que encostar no celular paga a conta. Quem foi que ganhou esse aí? A Sara. Ah, você tá brincando. A Sara vai abrir uma livraria. Samara, desculpa. Samara. Bom, então, Samara já sabe, né, o caminho, marketing@chex.com.br, e a gente vai mandar para você. Do Flávio, vamos lá, ó. Uma primeira aqui, ó. Pela neurociência, intenção não muda comportamento. Por que tanta gente inteligente ainda acredita que querer muito é suficiente? E a outra pergunta é possível conviver de forma positiva com TDAH, reconhecendo que apesar dos desafios, ele também pode trazer benefícios? Excelente as duas perguntas. A primeira é porque a gente tem uma resposta muito... Tem que escolher uma. Tem que ser uma delas? A pessoa escolhida vai ganhar aqui. Não, então vai a primeira. A primeira eu acho que é... A TDAH, eu ia falar de uma médica, acabei não falando, mas ela fala que não trata TDAH porque a potência de ação de um paciente com TDAH, ela pode estar eliminando um repórter de guerra, pode estar eliminando um cara do GOI, um cara, então, ou uma artista. Então, a vulnerabilidade da potência, rapidinho. Primeira, a gente tem uma influência muito grande do meio. E a influência do córtex visual, tudo que a gente vê, a gente evoluiu, então, mão, cheiro, bulbo olfatório é muito importante para nossa evolução, cheiro é muito importante, e depois foi córtex visual, a gente ficou em pé. Córtex visual a gente começou a enxergar, então isso, quando a gente está num ambiente de infotoxicidade, hiperestímulo e excesso de tela, faz com que a gente acredite um monte de besteira. Uma delas é, não, eu acredito, eu consigo. Porra nenhuma, desculpa. Não consegue nada. Se tu não fizer nada, tu não vai conseguir. Então, primeiro o fato é, a gente é uma resposta do meio e a gente é uma resposta das nossas escolhas. As nossas escolhas começam na consciência dos pequenos hábitos. O que determina a tua vida? Se tu acorda e arruma a tua cama, tu já tá dando que recado pro teu cérebro? Organização. Agora, se tu acorda e deixa a cama zoada, teu quarto zoado, se você é uma pessoa e fala do signo, porra nenhuma também signo, existe uma coisa chamada organização e desorganização mental. Então você é organizado, você vai dar um recado pro teu cérebro que a organização vai fazer um processo e você vai ter uma resposta melhor. Eu sempre falo isso, que para finalizar a gente é a nossa agenda. Há 10 anos, agora eu parei, 2022 foi o último ano, há 10 anos eu colocava 20 pessoas num hotel e ficava um final de semana para ensinar a pessoa a gerir a carreira dela e a vida dela. Eu levava um economista, levava um médico, levava um monte de gente e falava, cara, se tu não tiver o canvas da tua carreira, tu vai depositar isso para quem? Pro outro? Então, nasceu filho chama 4 pilares, que é a vida pessoal, profissional, propósito e play. Play é o seguinte, é lazer. A gente cresce e vai colocando o lazer de lado. Você vive pra ser pai e esquece de você. Tu tem que ser pai, mas tu também tem que ser tu. Tem que pegar tua moto e andar. Tem que ser mãe, mas também tem que ter tua vida. Então a gente tende a ficar com uma influência muito grande do meio e houve um monte de besteira. Essa é a maior, porque eu adorei essa pergunta. Basta acreditar. Basta acreditar porra nenhuma. Acredita e fica deitado. Então assim, tu é uma resposta da tua agenda. A tua agenda determina... É a mesma coisa, músculo... eu falei isso lá. Sim. Tem vários estudos com relação a músculo e cérebro. A cada 10 anos, músculo é ouro. O que acontece? A galera tá perdendo massa magra. Sarcopenia. Aí quando ela tiver com 70, 80 anos, vai cair, vai quebrar o fêmur, aí vai vir uma porrada de coisa. A culpa é porque... Não, a culpa é quando você tava com 30 anos que tu nunca fez porra nenhuma.
Aproveitando o gancho, tem um negócio que eu gosto muito que você explica sobre a questão, né, das pessoas que mais performam em empresas, que normalmente são 10%. A média. Né? Em média, 10% das empresas tem os performáticos ali. Eu queria fazer um comentário rapidinho sobre isso aqui, só para não perder, mas eu acho que tem a ver com o que você... Do que você ia perguntar. Tem uma grande diferença entre motivação, por isso que eu odeio quando me chamam pra fazer palestra de motivação. Eu também falo que eu não Quantas faço. pessoas são? 500. Eu falo, cara, eu não conheço ninguém, como que eu vou saber o que te motiva, que você gosta? Eu também não falo. E assim, motivação sai pela urina. O cara ouve a palestra, tá cheio de tesão, no outro dia ele acorda de manhã. Se você não deu, mesmo que ele lembre, se você não deu o processo, o primeiro problema, ele vai voltar a fazer igual ele fazia antigamente, certo? Só que o que acontece? Sexta-feira, você saiu do banho, tá sem roupa, você se olha no espelho e você fala, puta, cara, tô acima do peso, tô gordinho. Na quinta, você fez isso. Aí você fala, não, amanhã vou na nutricionista. Aí você vai no nutricionista, vai no médico, já se matricula na academia, segunda-feira eu vou começar, já compra as coisas e tal. O seu cérebro, ele já te recompensa como se você tivesse feito. Então ele já dá uma descarga de dopamina, noradrenalina, endorfina, serotonina, que são os hormônios do prazer. Por isso que é importante pequenas metas. O professor falou, coloca pequenas metas. À medida que você vence cada pequena meta, você vai tendo injeção. Só que se você não tiver disciplina, e o que é disciplina? É fazer o que você se propôs a fazer, mesmo sem vontade. Cara, eu treino desde os 16 anos de idade, são 29 anos, eu acordo 4h30 da manhã. Sabe quantas vezes eu quis acordar 4h30 da manhã? Nenhuma. Todas as vezes eu olho e falo, caraca. Só que eu sei que se eu não for esse horário, eu entro na correria do dia a dia não vai e mais. não vou depois. Entende? Então, aí o que acontece? Você foi no médico, você foi na nutricionista, você passou no mercado, você comprou as coisas da dieta, aí o teu cérebro falou, irmão, você já fez. Aí à noite você pede uma pizza e assiste Netflix. Entendeu? Acabou. Então se você não agir, não adianta. Mas tem a ver com isso sim, né? Até porque assim, esses 10% dos profissionais que mais performam em empresa, eles têm características semelhantes, né? Quais são elas? Dorme bem, do ponto de vista de qualidade de sono REM, ou seja, a profundidade do sono. Mas tem uma coisa que você fala também que é extremamente interessante, né? Pessoas que dormem... O bem é entre 6 e 8. Depende do que você faz, mas numa média é 6 a 8. Dormir mais do que 8 horas, 9, 10, é tão nocivo quanto dormir menos do que 6. Então dormir bem, as pessoas dormir 12 horas. Agora, o que interessa é a qualidade do teu sono quando a gente pega nas 3 etapas. O fato é que eles dormem melhor, do ponto de vista de qualidade. Eles comem melhor do ponto de vista nutricional. E aí eu recomendo, intestino e cérebro não deveria nem ser separado. A coisa mais importante que a gente tem para química cerebral é o intestino, é microbiota. Eu tive aulas de microbiotas que eu saí em 2019, eu fiz o exame, e os neurologistas e médicos bons, porque aí que tá a sacada. Um médico bom, ele vai pedir o exame de... Mas qualquer médico, Flávio, qualquer médico. Porque brócolis faz bem. Não é para todo mundo que faz bem. Então, microbiota determina a tua saúde integrativa, a tua saúde sistêmica. É tu no teu intestino, cara. Então, comida, o que tu coloca pra dentro. Se você não conseguir absorver, não adianta nada você comer bem. Jogou fora. Aprendizado. Eu faço um teste de aprendizado. Eu mudei o coffee break da onde eu vou dar treinamento. Eu mudo o coffee break, porque aliás, vamos falar sobre o coffee break. Aí, de vocês. Quando eu vejo coffee break, significa, eu vou aprender mais ou menos, de acordo com o que eu vou comer. A gente errou na cadeia de alimentação. A gente diminuiu proteína de qualidade, a gente aumentou pra caralho carboidrato e gordura ruim. É o contrário, a gente tem que comer proteína boa, carboidrato de baixo índice glicêmico e gordura boa. Bom, resumo, comida. Consciência de comida. O terceiro, sedentarismo. Esporte, cara. E a consistência ganha da intensidade. Não adianta a pessoa... eu ouço gente falar assim, não, mas todo sábado eu corro 10 km. Eu falei, cara, se tu corresse meio quilômetro todo dia, ia ser muito mais eficiente do que tu correr todo sábado. Então, pequenas doses, grandes diferenças. Boa. Pessoal, muito obrigado. Vocês já vieram aqui, vocês sabem, ninguém vai embora sem um presente, né? Boa. Não é só o nosso público que ganha presente. A gente vocês também, lógico. Boa, aí sim. Né? Mas assim... Hã? Eu não mostrei? O foi livro que ganhou? Vamos lá. Não tem o nome aqui, a gente tem só a pergunta. O usuário aqui. Quem é o usuário? A S11H11. A S11H11. A S11H11, parabéns. Manda seu nome aqui. Depois manda o nome aí pra Manu. Manda o nome. Você ganhou os livros do Maneira aqui. Eu trouxe o livro pra você. Manda lá, marketing@chex.com.br pra gente te mandar, tá bom?
Cadê o presente dos dois? Tá aqui, ó. Vocês já ganharam canequinha do Checkscast, então a gente tinha que pensar num negócio diferente, né? Boa. Vamos ver. Um panetone, Chex. Um panetone Aí a Chex. gente come panetone. Opa. Deixa eu ver se eu não inverti aí o nome, peraí. Mano, me entregou, depois eu fiz uma bagunça. Não, tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá bom, então, ufa. Ufa. Personalizada. Usarei Você sabe- com carinho. É? Sabe que quem vai usar é meu filho de 9 anos, né? Que ele gosta só de coisa gigante, ele vai é. dominar de mim. Ó, mas eu ainda ia falar o seguinte, falei assim, a gente dá presente que não dá pra dar pros outros. Não dá nem pra chegar no Natal e falar assim, ó, do amigo secreto, uma camiseta do Checkscast. Não, tá Usarei. com o nome. Com o nome, A gente tá preso com o Obrigado, nome, Pessoal, foto. Obrigado, pessoal que tá assistindo a gente. Obrigado de coração. Não esquece de seguir, comentar, compartilhar. Segue a galera também nas redes sociais. isso Qualquer aí. chileno Gomes com Z, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Tô quase batendo 300 mil no Instagram, me Boa, ajuda lá. E eu tô com quase 17 mil no YouTube, eu quero bater 100 mil nos próximos 15 anos. E o Maneira? Flávio Maneira, @ Flávio Maneira. arroba Flávio Maneira. Obrigado de Valeu, coração por gente. vocês estarem aqui mais uma vez. Foi Prazer é meu. maravilhoso, Obrigadão. como Não. sempre. Valeu. Valeu, galera. Grande beijo.